Fala, seus mal diagramados! Semaninha começou com sabor de Terceira Guerra Mundial e terminou com retrogosto de Apocalipse. Uma delícia estar vivo nesse período em que não sabemos ao certo se o mundo continua a existir amanhã, e a bem da verdade, seria um grande alívio se tudo isso aqui fosse pelos ares e a gente pudesse, enfim, parar de fingir que há salvação para a humanidade. Devaneios nihilistas à parte, a real é que a guerra entre Irã e Israel, apesar de grave, não chega a ofuscar pautas de primeira grandeza para o paladar do brasileiro, um público tão acostumado a degustar os mais puros caldos de chorumes perturbadores. Como, por exemplo, lidar com políticos que, apesar de não terem coragem nem de sair na mão com o Ronaldinho do Brochada Sinistra, não perdem uma oportunidade de serem sempre os cidadãos mais incômodos que já foram registrados em cartórios nessa terra amaldiçoada. Uma parte dessa corja, que via de regra é de direita e filiada a PL, União Brasil, PP, republicanos ou alguma legenda de aluguel, estava no sigilo lá em Israel, pois achou uma ótima ideia viajar para um país em guerra no intuito de conhecer tecnologias de segurança que nunca serão implantadas, principalmente em cidades nas quais as guardas municipais atuam com farda desbotada e a parte das axilas endurecida de desodorante Rolon, e as viaturas são Corsas 2002 com motor de Verona adaptado. Pior que os caras, mesmo se metendo em uma situação claramente inadequada e arriscada, ainda cobraram o governo para realizar o resgate o quanto antes e ficaram bravos quando o Itamaraty revelou o óbvio, que a recomendação era de não viajar para Israel desde que o conflito começou. São mais de 40 prefeitos, vice-governadores, vice-prefeitos e autoridades que viemos para cá a convite do governo para poder entender um pouco mais sobre Smart City, sobre cidades inteligentes, sobre iluminação pública, sobre a questão da segurança e aí a questão da educação, como que a educação ela pode influenciar diretamente na questão da segurança pública, na questão do abastecimento de água. Desde a ocorrência dos ataques, Paulo, nós não fomos procurados por ninguém da embaixada no Itamaraty, ninguém do governo brasileiro, nada. Não tivemos nenhuma assistência por parte deles. O que nós temos, graças a Deus, é essa nação aí, amiga, né, vamos dizer assim, pelo menos nossa que estamos aqui, né? Já chegou nova informação que nós podemos sair daqui do bunker, mas tem que ficar por perto. Aqui que é o bunker, as paredes concreto, né, tudo reforçado, né? Estava dormindo. Era 2h55 da madrugada, quando eu acordei com um barulho, uma sirene. Coloquei a primeira roupa que tinha, peguei o passaporte apenas, bati no quarto do lado, chamei o Lobato para a gente correr para cá, vim para cá pro bunker. E galera, fiquem agora com a mensagem dos nossos patrocinadores e do nosso garoto propaganda, o Marco Bezzi. Mês de junho é época de frio e de festa junina. E nada pode ser pior do que estar com a geladeira vazia nessas horas, que dá vontade de ficar mais em casa e só sair para tomar quentão e comer canjica e maçã do amor. Para sua geladeira não ficar mal diagramada, você precisa utilizar do melhor app para fazer suas compras. Sem sair de casa, com todos os produtos chegando em 15 minutos e feito tudo pelo celular. Eu mesmo viciei na Daqui, assinei o clube de vantagens e estou com a geladeira bem diagramada o tempo todo agora. São frutas, laticínios, verduras, legumes, chocolates, doces, bebidas de todos os tipos e muito mais. Entra no link da descrição deste vídeo, utilize o cupom GALASFEIOS25 e ganhe até R$25 de desconto no app da Daqui. Se eu fosse você, não perdia mais um minuto. Acaba de assistir aos piores vídeos da semana e venha para o melhor app de compras da internet. Venha para Daqui, bora! Mesmo aqueles que não tiveram a ideia estapafúrdia de participar de reuniões em uma cidade na mira de mísseis, ficaram por aqui,
com o mesmo intuito, ser um incômodo a mais no já insuportável cotidiano brasileiro. Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, resgatou o discurso separatista do sul do país e propôs passar a régua para isolar as demais regiões. Tenho total noção de que essa estultice está longe de ser apoiada pela maioria da população. Mas Jorginho ignora que, para isso ocorrer, muito sangue seria derramado. E eu duvido que os corajosos fujões do PL pegariam em armas para colocar o plano em prática. Se acontecesse e desse certo, seria engraçado ver um país com Robinho como ministro do esporte, Mário Frias na cultura e Pazuello na saúde. Se bem que essa trinca quase completa já até aconteceu e foi tudo menos engraçado. Tem Sul, tá conosco, né? Vamos fazer o país do Sul aqui. Daqui um pouco nós chegamos lá, né? Tem 2 candidatos a presidente da República aqui, né? Pode ser que daqui um pouco vire. Daqui um pouco, se o negócio não funcionar muito bem lá para cima, nós passamos uma trena por lado de cá, né? E fazemos o Sul é nosso país, né? Ainda na região sul, tivemos o deputado federal gaúcho Bibo Nunes propondo que cidadãos beneficiários do Bolsa Família percam direito ao voto. Uma clara proposição inconstitucional, mas que também poderia ser um enorme tiro no pé, haja visto que pobre de direita não chega a ser uma raridade. Entrar com uma PEC, vai dar polêmica? Vai! Quem recebe Bolsa Família há mais de um ano não pode votar! Quando digo que os políticos e a classe dominante brasileira escolheram essa semana para nos tirar mais do sério do que um conflito que pode descambar para uma guerra nuclear, não é nenhum exagero. Além dessa imundice que temos no legislativo e no executivo, nossos empresários não ficam muito atrás em questão de caráter e decoro. Se bobear, são até piores. O Brasil hoje passa por um ataque muito bem coordenado contra o Bolsa Família, que inclusive ganha coro e apoio até dos fudidos e mal pagos que são nossos vizinhos e amigos. Uma gente que nunca questionou benefícios fiscais recebidos pelos bilionários, mas que quase infarta quando descobre que a pessoa que limpa sua privada tem direito a R$600 por mês pagos pelo governo. Um desses empresários que nunca abriu mão das mamatas estatais apareceu nesta semana para reclamar do benefício. Trata-se do Rei do Ovo, que até então eu nunca tinha visto na porra da minha vida. Só que prego que se destaca, leva martelada. E logo descobriram que o mesmo sujeito que reclama que o Bolsa Família atrapalha na busca por funcionários para sua empresa, também oferece salário mínimo para trabalhar em granja e dormir na firma, o que é uma grande chance de terminar o mês devendo para o patrão ao gastar toda a sua grana na mercearia instalada dentro da empresa, já que sair dali é quase impossível. Velho da van, que nunca se cansa de estar do lado errado da história, reforçou a grita generalizada contra o Bolsa Família e trouxe depoimento de um tiozinho que plantou bergamota e periga perder todas as frutas por não achar quem tope trabalhar na colheita. Sei nem como uma pessoa tem coragem de expor que foi burra o suficiente para plantar não sei quantos hectares sem a certeza de que teria mão de obra para colher. E é um tipo tacanho como esse que ainda quer determinar os motivos do Brasil não dar certo, mas nunca percebe que o que atrasa o país é ele mesmo e seus pares, historicamente. Esse é o resultado do Bolsa Família. A falta de operário para colher a pocã é muito grande. A gente temos aqui, era para a gente ter hoje 100 pessoas colhendo pocã. Nós temos diarista que dá um dia só, porque ela está em rocinha delas também. É R$150 o dia para colher pocã, mas não tem. Aqui nós precisaria no mínimo 150 pessoas para trabalhar, com um salário de R$3.500 mês, mas não tem. Aqui está o prejuízo já, ó. É um prejuízo que ela vai secando no pé, toda carregada. São gastos mais de 14 bilhões por mês. Se nada mudar, em breve, sem mão de obra, o país vai parar.
Esse tipinho limítrofe que não se cansa de cair em contradição se espalha no território nacional como influenza em creche durante o mês de junho e está presente em todas as áreas do Sanatório Brasil. Entre os servidores públicos tem também, como o tal de Renato 38, perito da Polícia Científica Baiana, que é ANCAP, jura ser milionário em cripto, mas não tem coragem de abandonar o salário de 10 mil reais. Só que ele tem uma explicação justa para isso. Confrontado, vejam só vocês, pelo Igor 3K, Renato explicou que no caso dele tudo bem ser funcionário público, pois ele segue apenas leis divinas e não leis do Estado no cumprimento da sua função. Claro que sim, meu nobre! Pode acreditar, magnata, que ele nunca respeitou o estatuto do seu cargo, apenas os livros sagrados. Quando estiver diante de um processo administrativo por estar mais presente em podcasts do que no trampo, justifique usando Levítico e mostre pra gente se deu certo. Mas você não tá no... O Estado não é imoral? A existência de um Estado que inicie violência contra pessoas inocentes é imoral. Qual Estado que não inicia violência contra pessoas inocentes? Pois é. Na Bíblia, no deserto, o Satanás ofereceu os estados a Jesus, né? E ele não disse que não era dele, né? Ainda assim, tu serve o Estado. Eu sirvo a lei de Deus. No dia que... No Estado, que é satânico. O Estado faz muitas coisas que não são segundo a lei de Deus, mas nunca me mandou fazer nada nenhuma dessas coisas. Mas você o Estado tá promove aborto com os caras. O Estado promove aborto? Quem faz as leis? As leis de Deus, elas são absolutas. As leis do Estado. As leis do Estado são feitas por políticos, que normalmente são vagabundos, né? Satânicos. Satânicos. A maioria, sim. E você... Alguns têm boas intenções, mas a maioria absoluta... Quem fez as leis que tu segue? O quê? Quem fez as leis que tu segue no teu trabalho? Deus. Se qualquer lei que tiver no meu trabalho que violar as leis de Deus, eu não vou cumprir. Depois de Léo Lins virar o próprio limite do humor, o ex-humorista carioca veio reforçar que a comédia no Brasil é a porta de entrada para drogas ideológicas pesadas, como o bolsonarismo. Em entrevista, ele jurou que proíbe o filho de ter contato com certos livros e materiais didáticos em sala de aula e que explica à diretora da instituição que isso é ensinar coragem à criança. O que me deixou mais irritado não foi nem o conteúdo, que provavelmente é bravata e mentira pesada, mas esse tanto de caras e bocas que ele faz, como se estivesse contando o lance mais irado que já ocorreu na história da humanidade. Patético. E o intuito de nos fazer passar raiva não parou aí. Eu e minha esposa, a gente é muito, dedica o nosso tempo hoje muito para o material escolar dos nossos filhos. Tem livros que eu não autorizo a escola, isso aqui não vai, tá? Amor. Não, você pode falar, não, eu estou pagando. Isso não vai. E meu filho se levanta e se retira da sala quando começa a aula. Nossa, que coisa boa. Olha só. Aí a diretora da escola vem me peitar, você está fazendo uma coisa muito grave pro seu filho. Eu falei, eu estou ensinando o que você não sabe ensinar. Aí ela falou, o quê? Coragem. E o intuito de nos fazer passar raiva não parou por aí. Teve mais, muito mais. Filho do presidiário Gilson Machado, o vereador por Recife, Gilson Filho, deu mais uma amostra de direitismo performático lacrador em tribuna de Câmara Municipal para sair em defesa do próprio pai. O parlamentar jogou a Constituição no chão e acusou o Xandão de desrespeitar o livro. Honestamente, passou da hora de começar a considerar as provocações diárias ao ministro e o desejo de ser preso por meio de uma ordem expedida por ele como parafilia. Inegável haver uma excitação sexual incomum pelos homens de direita na figura desse calvo magistrado. E agora, o ministro Alexandre de Moraes está buscando todos os aliados de Bolsonaro para tentar incriminar. Mas mexeram com o cara errado. Esse daqui, ó, é um homem íntegro, de bem, que é reconhecido pelo seu trabalho não só no Brasil, mas mundo afora. A realidade, vereadores, é que a gente tem esse texto aqui, mas eu poderia jogar a Constituição. É isso que o ministro Alexandre de Moraes faz no nosso país. Ele pega a Constituição brasileira e rasga. Já aqui em Diadema, cidade da região metropolitana de São Paulo, o prefeito Taka Yamauchi, do MDB, resolveu apostar numa lacração baseada em conspiração antiga,
a indústria da multa. Ele mesmo subiu em postes e retirou os radares de alguns endereços do município para o delírio daquele seu amigo machinho de resenha que já teve a CNH suspensa 4 vezes na década por conta da indústria da multa, que o impede, claro, de ultrapassar em 200% a velocidade limite da via e dirigir com a quantidade de álcool 19 vezes superior ao permitido no sangue durante a madrugada. Chega da indústria da multa. A gente não aguenta mais esse tipo de descaso na nossa cidade, então a gente sabe que a gente tem que proteger o povo e esse é o simbolismo que a gente vai acabar com essa indústria da multa. Uma semana irritante assim não estaria completa sem evangélicos encontrando novas maneiras de tirar a população do sério. Diferente dos prefeitos que, infelizmente, parecem estar todos bens, sãos e salvos, para continuar a dar entrevistas mirabolantes para a TV Auriverde e revista Oeste, o pastor Leonardo Sali conseguiu escapar antes dos ataques do Irã se intensificarem contra Israel e do espaço aéreo ser fechado. Ele estava na região de Jerusalém, mas de acordo com o religioso, Deus pode ter pensado o seguinte: peraí galera, milhares de palestinos, israelenses e iranianos mortos eu posso até permitir, mas o meu camarada Léo não vai morrer à toa e vai voltar para o Brasil. Eu considerei esse livramento para a Terra Santa, porque paralelamente será um grande fardo para Naldo Bene, Mike Baguncinha e Pablo Marçal, que agora ganham um novo rival. Estava em Israel, na Terra Santa. Um dia depois que eu saí, teve os ataques de míssil. E era 2h45 da noite, eu estava dormindo, acordei falando, indo para a janela do hotel. E o Thiago acordou também. E me viu na janela e me perguntou: o que você está fazendo na janela? Eu apontava para cima e falava assim: eu estou vendo como se fosse mísseis caindo e eu estivesse dentro de um quarto em Israel. E quando foi 2h45 eu falei isso. Quando foi 3 horas da manhã saiu a notícia no jornal do ocorrido, do que está acontecendo em Israel. Inclusive estou orando para Israel, pedindo proteção, pedindo graça. E olha o livramento, porque se eu estivesse lá, provavelmente o aeroporto ficaria trancado e eu não conseguiria voltar para casa tão cedo. E falando no coach picareta goiano, ele retornou, não para colocar pessoas em risco numa montanha, nem para criar desafios que levam funcionários à morte, muito menos para tomar cadeirada do Datena e tampouco para acusar políticos adversários daquilo que ele faz. Repaginado como pastor do abstrato, Marçal reapareceu para batizar Graciane Barbosa como evangélica. Ser crente deixou de ser questão de fé e virou simplesmente moda, que pode ser encampada até por quem ganha a vida vendendo fotos íntimas em plataforma adulta. Glória a Deus! Graciane Barbosa, vai batizar? Tudo bem, vô. Vamos todos. Por que você decidiu batizar no método B? Porque é o batizado do arrependimento. Titi na área. Ei, 1h da manhã, vai batizar o povo aí. A galera tá te esperando. O fim dos tempos. Glória a Deus. A minha amizade. Com Jesus. Espírito Santo. E com Deus vivo. Já o troféu Foi Mal, tava doidão, quem me conhece sabe da semana, vai para a ex-jornalista global Adriana Catarina Ramos, de 61 anos, que não contente em ter sido homofóbica aleatoriamente no shopping Iguatemi, em São Paulo, repetiu o show de homofobia um dia depois de ter sido solta da cadeia. Da segunda vez, ela fez ataques a moradores do seu prédio no bairro de Higienópolis, se referindo às vítimas como boiolas depilados que dão o cu. Só que o auge dessa performance acontece quando a véia vira a rabeta para a câmera das vítimas e rebola como se fosse uma dançarina da Companhia do Pagode, o que me causa sonhos intranquilos há uma semana. Lógico que, com a reprise desse espetáculo dantesco, arranjaram um laudo para a senhora se proteger por trás de alguma doença ou mistura de medicamentos com álcool. Desta vez, ela alegou bipolaridade, o que pode até ser uma condição realmente enfrentada por essa mulher. Porém,
A doença tem tratamento e ela teria sido negligente em não se medicar, apesar de a literatura médica nunca relacionar bipolaridade com homofobia. 2. A família já quis interditar. A justiça indicou uma psiquiatra e não foi diagnosticado que ela seja bipolar. Pode haver um erro no diagnóstico? Claro, mas oficialmente, até o momento, é só mais um caso isolado de gente de bem surtando na rua contra os mesmos grupos de sempre. Se bem que dessa vez se trata de uma petista e não de uma bolsonarista que tem como hábito sair pela rua xingando minorias. Você tá querendo voltar pra cadeia, né? Você tá querendo voltar pra cadeia, sua imunda. Você é uma imunda. Você é uma imunda. Graças a Deus que você tá indo embora. Graças a Deus. Olha, a galera foi das presa e ela tá loucas. querendo voltar pra cadeia. Imunda. Como também está acontecendo a Copa do Mundo de Clubes, vamos falar de futebol. Não necessariamente sobre futebol profissional e nem mesmo a respeito dos jogos do torneio, mas sobre Neymar Júnior. Sim, o brasileiro que todos amam odiar e que ainda é visto como esperança para a seleção na Copa de 2026, passou a semana em que rola esse campeonato participando de peladas com amigos no campo de society da sua mansão e em um jogo beneficente no qual conseguiu o feito de esbarrar contra marcadores parados e que mal conseguem superar a velocidade de um cágado, como os ilustres Gordão da XJ e Renato Craquiani. Mas se por um lado Neymar dá mais provas de que nasceu para ser subcelebridade e não jogador de futebol para entrar para a história, um acontecimento redimiu parcialmente o eterno menino. Um fã foi bloqueado pelo ex-jogador depois de presentear o ídolo e forçar a barra na intenção de encontrá-lo com uma certa frequência e interação digital demasiada, o que já esbarra na prática do stalking. Sou justo e reconheço quando as pessoas que eu não gosto acertam, e o Neymar está certo. Para a fã mala, o bloco é o mínimo. Ficou barato de não ter sido processado por stalker. Meu maior ídolo me bloqueou no Instagram. Há 21 dias atrás, eu realizei o sonho de conhecer Neymar. Tirei uma foto com ele, pedi pra ele assinar minha camisa, falei o quanto eu amo ele e ainda entreguei um presente pra ele levar pra casa, que era uma camisa do meu time do coração, a camisa do Bahia. Na semana passada eu comecei a postar uma série mostrando tudo o que aconteceu no final de semana que eu me hospedei no mesmo hotel que ele. O primeiro vídeo eu postei foi sensacional, a galera falando que tava vendo aquele sonho junto comigo, que ainda tem um sonho de encontrar com ele também. E aí a partir do segundo vídeo, quando eu fui postar, eu tava tentando ao máximo marcar ele e não tava achando o Instagram. E eu achei que era bug e quando eu fui ver a fundo e pesquisar, ele tinha me bloqueado. Pedi pra minha namorada me mandar o link do Instagram dele aqui e quando eu abro, simplesmente aparece usuário não encontrado. Eu só quero que Neymar me desbloqueie aqui do Instagram. Por favor, tropa, me ajudem nessa missão. Neymar, me desbloqueia, por favor. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram, no Threads, no Blue Sky. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da Cabriton e o nosso curso no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acreditam que a guerra foi um problema maior para o brasileiro do que os políticos que foram para Israel fazer lobby, só temos uma coisa para te dizer: não passaram.